Seja bem-vindo ao Sotrec na Escuta. Essa temporada ela é toda especial, dedicada ao universo da mineração e ao papel essencial que as peças para equipamentos CAT têm para garantir mais segurança, mais produtividade e mais eficiência nas operações. Hoje o papo é sobre um protagonista silencioso que mantém o equipamento vivo, a lubrificação e o arrefecimento. O lubrificante que você usa está salvando ou matando o seu equipamento? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E para isso, eu recebo dois convidados que vivem esse tema de perto. Igor Santos, da Sotrec, com larga experiência em laboratório e acompanhamento técnico de clientes, e Gilles Lohan, CEO da Actinoil, empresa parceira da Sotrec em soluções de tratamento de combustíveis. Sejam muito bem-vindos, Igor, tudo bom? Yara, muito obrigado por estar aqui hoje, tá? É um prazer estar com você, é um prazer estar com o Gilles. Gilles, prazer imenso recebê-lo também. Obrigado, Yara, obrigado pelo convite, ao Igor, à Sotrec, por essa confiança de longo tempo nos cuidados das máquinas, né, que eu acho que é o mais importante. Exatamente. A gente estava falando exatamente sobre as máquinas, né? São máquinas de milhões, né? E como que esses lubrificantes são considerados o sangue do equipamento, né? Como que isso funciona? Sim, Yara. O lubrificante, apesar de a gente sempre achar que a parte simples, né? Sim. Não precisa ter tanto cuidado, mas estamos enganados, porque ele protege componentes muito valiosos, tá? O lubrificante, assim como o sangue, né, do corpo humano, além de proteger, ele nos traz informações valiosas, né, de como está a saúde do nosso equipamento. A gente consegue fazer uma previsão, ter uma previsibilidade, né, de como está realmente a saúde dos nossos equipamentos através de análise de laboratório, né? A Sotrec traz aí algumas soluções, né, com relação a isso. E o lubrificante, todos acham, né, que o lubrificante é igual. Nós temos, por exemplo, uma referência de lubrificante, né? Vamos falar um pouco sobre lubrificante para motores. Nós temos uma referência de mercado hoje que todo mundo conhece, todo mundo que tem carro conhece, 15W40, mineral, semissintético, sintético, CI4, CK4. Mas vamos pegar uma referência fixa, 15W40, semissintético, CK4, tá? Isso é uma referência de mercado. Se eu procurar por isso no mercado, eu vou achar milhares e milhares de fabricantes para esse lubrificante. Então, se eu colocar um lubrificante desse no meu equipamento, eu vou estar cuidando do meu equipamento, apesar de ser uma referência, né? E o fabricante fala que o lubrificante correto para aquele equipamento é o 15W40, semissintético CK4. Então, se eu achar qualquer um desses lubrificantes no mercado, colocar no meu equipamento, eu vou estar cuidando dele? Não, tá, Yara? Esse é um erro que muitos cometem, tá? Mas não é bem assim. Não é bem assim que funciona. Só para a gente ilustrar um pouco, né? Vou fazer referência aqui de Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, dias de sexta-feira, é tradicional ter aquela feijoada, né? Então, Com certeza. Basicamente, em todos os restaurantes que nós formos ali, né, em qualquer lugar de Minas Gerais, vai ter a tradicional feijoada na sexta. Qual que é a referência da feijoada? É o feijão, né? Carne de porco, linguiça, bacon, não é isso? Sim. Isso é uma referência. Basicamente, qualquer feijoada que você for, vai ter esses ingredientes ali, né? Tudo bem. Mas se você comer uma feijoada aqui e uma na esquina, tem o mesmo sabor? Não. Não tem. Completamente diferente. Completamente diferente. Por quê? A forma de preparar é diferente. Tá. O tempero é diferente. É exatamente isso que as pessoas devem pensar dos lubrificantes. O 15W40, CK4, mineral, é uma referência. Não quer dizer que é o mesmo lubrificante, tá? O lubrificante tem muito mais por trás de uma ficha técnica. Para você conhecer mais sobre o lubrificante, você precisa de uma análise detalhada dele. Uma análise laboratorial, uma análise físico-química dele, detalhada. Porque a partir daí você vai conhecer as características daquele lubrificante. Vai saber quais são os aditivos que estão ali, tá? E vai saber também o balanceamento desses aditivos, porque tudo isso é muito importante, tá? Ou seja,
Quando um fabricante determina que você deve usar um certo tipo de lubrificante, siga o que o fabricante pede. Tá? Sempre siga aquilo ali. É mais ou menos quando a gente tem carro e a gente fala assim, vou trocar meu óleo, aí tem lá o que a gente sabe que a gente precisa fazer, mas a gente fala, compra o mais barato, né? Exatamente. O que tá mais em conta, ou o que o próprio, né, o moço do posto ali vai me indicar, eu não tô muito preocupada, né? É exatamente isso, O fabricante recomenda aí que depois o carro dá problema, a gente não sabe por quê. A culpa é do fabricante, né? O carro deu problema, a culpa... Não, esse carro não presta, a culpa é do fabricante. Mas o mínimo, o básico, que é a escolha do lubrificante correto, não foi feito. Tá? Então, o lubrificante é exatamente isso. Tá? Não só o lubrificante, mas todos os fluidos do equipamento. A gente está falando, óleo de motor, de transmissão, sistema hidráulico, o próprio coolant, né? Que é o líquido de arrefecimento. É um item extremamente delicado, tá? Que deve ter muita atenção com relação a ele. Porque se for utilizado um líquido incorreto, você vai danificar peças no motor, por exemplo, tá? Que não tem como recuperar mais. Por exemplo, um bloco de motor. Tá? O preço de um bloco de motor é tão alto, o valor de um bloco de motor, que acaba inviabilizando a reforma, por exemplo, tá? De um motor. Posso contribuir com um pouquinho? Claro, Diego. A escolha dos óleos, né, os fluidos que a gente utiliza numa máquina, né, porque são diversos fluidos que existem, existe todo um estudo por trás. Muitas vezes o mercado consumidor, né, ou as pessoas do dia a dia, como você citou, às vezes o frentista lá que te oferece um produto, ele oferece no conhecimento dele, né? Mas a engenharia por trás, e se a gente for trazer para a engenharia dentro de uma Caterpillar, você tem lá muitas pessoas que estão estudando o melhor fluido para aquele motor. Sim. E ele vai também a campo. Então, ele vai ouvir o operador de um caminhão desse, ele vai ouvir o operador de uma máquina dessa, ele vai trazer a informação de campo, lá no meio da poeira da mina, para entender que aquele fluido, aquele óleo motor, aquele líquido de arrefecimento, aquele óleo de transmissão ou combustível, ele tem que sobreviver àquela performance. É um ambiente muito específico, é um ambiente, né, é o mais agressivo que existe no mercado de fluidos e de máquinas, é o mercado de mineração. Aí ele traz isso para dentro da Caterpillar. Ele traz os seus parceiros de desenvolvimento de óleos e de fluidos. E aí eles criam lá, como o Igor falou, um 15W40, para usar uma referência, dedicado àquele setor, àquela área de atividade. Então, o 15W40 que funciona bem num caminhão que vai rodar numa rodovia, ele não vai ter as mesmas aditivos, as mesmas propriedades do que um óleo que é usado numa máquina. Então, é muito importante as pessoas, né, que estão vendo aqui esse videocast entenderem que houve todo um estudo por trás. E esse estudo não foi feito só dentro do laboratório, foi a campo foi se estudar para dizer assim, eu preciso colocar isso dentro do meu óleo motor, eu preciso colocar isso dentro do meu óleo de transmissão, porque ele precisa sobreviver ao mercado agressivo dentro de uma mina, que pode ser às vezes dentro de uma empreiteira, todo o mercado de linha amarela que uma Caterpillar representa. Então, tem muitas horas de estudo por trás, isso às vezes a gente não dá mesmo a devida importância às pessoas que estudaram esse conceito todo, e a gente sempre preza muito. Por isso que a gente fala, use produtos originais, porque ele foi desenvolvido para aquilo. Sim, e é exatamente isso, né, Gilles? A gente sabe que a Caterpillar, não só como os fluidos dela, né, mas também filtros. Os filtros ela desenvolve e ela tem a fábrica. Mas para lubrificante, por exemplo, ela tem a fórmula. A Caterpillar é detentora da fórmula dela. Ela tem parceiro que produz, né, ao longo de por todo mundo. Mas a fórmula é exclusiva da Caterpillar. Foi desenvolvida. Nem mesmo quem fabrica o lubrificante para ela tem um lubrificante igual o dela. Porque não pode. Então, essa fórmula é exclusiva da CAT. Isso é Como legal. que a CAT chegou a uma fórmula? A CAT, ela tem vários equipamentos, vários componentes para teste. Então, ela pega esses componentes, né, esses equipamentos, e distribui em vários clientes, em todo mundo. E leva esses equipamentos ao teste mesmo, no cliente ali, entendeu? Leva até a destruição. E a partir daí, ela consegue ir desenvolvendo a fórmula para esses lubrificantes, né?
E essa forma é tão precisa, que é notória a diferença de um componente que está utilizando o lubrificante desenvolvido para mineração, desenvolvido dedicado, né, para equipamentos de grande porte, quando você desmonta esses componentes, e a utilização de um lubrificante, por exemplo, que foi desenvolvido para um equipamento rodoviário. E acontece muito isso das pessoas fazerem usar lubrificante, por exemplo, para equipamento rodoviário? Sim, na mineração? Sim, como o Gilles falou, né? Os clientes olham a referência. Entendi. Eles olham a referência de mercado, mas esse lubrificante foi desenvolvido para um equipamento rodoviário. O equipamento rodoviário está em uma condição controlada, né? Normalmente está rodando numa via pavimentada. Para mim é outro ambiente completo. Não faz nem sentido para mim pensar, Sim, sabe? Uma via pavimentada, tem boa circulação de ar, né? Então ali tem um arrefecimento bom, tem circulação de ar boa. Esse equipamento normalmente não tem cargas elevadas, tá? Não tem tanta poeira, né? Já um equipamento de mineração, ele está com carga elevada, baixa velocidade, pouca ventilação, muita contaminação, né, do ambiente. Então, o lubrificante, não só o lubrificante, mas o coolant, por exemplo, eles precisam ter uma formulação especial. Específica para aquilo. Uma formulação premium, né, que Sim. a gente fala. É dedicada para esse setor de atividade, entendeu? E tudo para uma melhor performance, né, também. É uma melhor performance, uma preservação do equipamento, né? Porque você tem equipamentos, como a gente falou, de alguns milhões de reais ou de dólares, que você precisa saber que ele vai durar lá seus 10, 15, 20 anos ou 30 anos de amortização, como foi previsto, e que se você não cuida do que você está alimentando ele, né? Porque o óleo motor, o óleo hidráulico, o combustível diesel é o alimento dele, é o que faz ele se mover, você vai degradar ele muito rápido e você não vai conseguir depreciar ele no prazo certo. A maior falha das pessoas, e que não é voluntária, tá? É uma falha por muitas vezes falta de conhecimento técnico. Nós estamos falando de tecnologia de combustíveis e de óleos e de motores que nas últimas 2 décadas evoluíram tremendamente. Se a gente quiser fazer uma comparação, é a velocidade em que a gente teve a fita cassete e o vinil para que hoje a vida útil de um CD e hoje tudo eletrônico. A velocidade que estão mudando os combustíveis, que estão evoluindo os motores, buscando o que a gente chama de uma eficiência energética. Basicamente, a eficiência energética é eu andar mais com menos. Isso é eficiência energética. E a partir do momento que eu ando mais com menos combustível, eu tenho menos poluentes sendo emitidos. Isso é eficiência energética. Né? Quando a gente muda um motor, quando a gente muda um tipo de combustível, quando a gente muda um óleo, as pessoas não percebem que ela tinha antes um caminhão que fazia 2 km por litro, hoje ele faz 4, 5 km por litro. Isso está se revertendo em benefício financeiro para ela. Tudo isso é tecnologia de eficiência energética. Só que as pessoas, muitas, não acompanharam toda essa evolução, até porque é difícil, é o nosso métier, do Igor, meu, se eu conhecer isso. Mas o usuário, muitas vezes, o caminhoneiro na boleia, o dono do posto ou o operador de máquina, ele não acompanhou tudo isso. Então, na cabeça dele, aquele óleo que funcionava ontem, ele vai funcionar hoje. A gente vê muito assim, mas o meu avô fazia assim. Não, teu avô tinha um tipo de equipamento, hoje o equipamento é outro. Então, essa evolução traz mudanças. De novo, o trabalho que está sendo feito hoje com esse videocast é levar esse conhecimento para as pessoas, para elas poderem ter mais conhecimento técnico. E aí escolher o fluido certo, aí escolher o lubrificante certo, escolher o coolant certo, o líquido de transmissão, e tudo isso aí é o importante disso. Né? Para a gente ilustrar aqui, gente, essa escavadeira, né? Ela tem diferentes tipos de fluidos sendo utilizados numa mesma máquina, certo? Isso. Nós temos óleo para motor, hidráulico, comando, graxa e diesel, que é o combustível, tá? E a gente tem sempre falado, né, sobre óleo, por exemplo, mas um ponto que deve ter muita atenção é com relação à graxa, tá? A graxa é um lubrificante muito importante no equipamento e que poucos conhecem, né, principalmente dos aditivos que ali estão compostos nesse lubrificante, tá? A graxa, diferente dos outros lubrificantes, ela tem um ponto que acaba facilitando a gente conhecer um pouco mais do funcionamento dela. Porque, por exemplo, em pinos, né, se estiver utilizando a graxa incorreta, a gente consegue ver
rapidamente a falha dessa lubrificação, tá? Então, a gente consegue ali controlar a temperatura, né? Fazer um controle através de equipamentos, né? Com equipamentos de precisão, a gente consegue ver a diferença de temperatura de um pino para o outro. Isso quer dizer que está tendo uma falha na lubrificação. Diferente dos outros lubrificantes, como, por exemplo, o óleo, que a gente vai ver a médio e longo prazo, tá? Essa falha nessa lubrificação. Por exemplo, nós temos uma imagem de um motor aberto, né? Onde mostra o pistão, e nesse pistão tem uma formação, tá? Ali na cabeça do pistão tem uma formação de cinza sulfatada, tá? O que essa cinza sulfatada é? Nada mais é que um aditivo, tá? Que está no lubrificante para controlar a basicidade desse lubrificante. É um aditivo elevador de TBN. E esse aditivo, tá? Fora do balanceamento ou até mesmo aditivo de baixa qualidade, acaba causando essa cinza sulfatada no lubrificante. E essa cinza sulfatada gera desgaste na saída do pistão, gera desgaste na camisa, tá? E a gente só vai conseguir ver isso quando abrir o motor, tá? Muito tempo depois. Então, esse é o grande diferencial, né, dos modos de falha dos lubrificantes. E também do diesel, né, diesel? A gente nunca pode esquecer do diesel, tá? Pois é, vocês estavam falando sobre como tudo isso funciona, na verdade, em conjunto, né? Eu vou exemplificar aqui até aproveitando, né? O movimentar para frente e para trás esse caminhão é o óleo diesel. Sim. Ele vai acionar o motor, ele vai dar potência para poder fazer funcionar. Para levantar aqui a caçamba dele, eu vou ter um óleo hidráulico. Tá. Esse óleo hidráulico é que vai fazer movimentar essas peças aqui pretas, por exemplo, que ao levantar a escavadeira. A graxa, ela está em todas essas partes que fazem os movimentos. Então, eu tenho que ter uma graxa para que essas partes que se movimentam, que são movidas pelo óleo hidráulico, fiquem protegidas, senão vai ter o desgaste, como o Igor comentou. Exato. O motor que funciona com óleo diesel, ele tem várias peças móveis. Elas são lubrificadas pelo óleo motor. Como a gente comentou ali, o I15W40 ali, está dentro do motor em todas as partes móveis. O que lubrifica a bomba e bico injetor é o óleo diesel. Então, eu tenho aqui o óleo hidráulico para movimentar, a graxa para proteger esses pinos que estão em todas as peças, o diesel que movimenta a máquina para frente e para trás, que faz ligar o motor, o óleo motor que lubrifica o motor, e o coolant de arrefecimento, que é o que resfria o motor, para que ele não superaqueça, porque a gente pode chegar a temperaturas elevadíssimas dentro de um motor. Então, é ele que resfria, né, toda a parte térmica do motor. O mais engraçado de todos esses elementos é que eles estão no mesmo equipamento, mas nenhum fala entre eles. Eles não se comunicam. Em nenhum momento, um fluido desse encontra o outro. Eles estão sempre em circuitos diferentes. E isso é muito importante, porque aí quando você deixa de cuidar de um deles, né, deixa de aplicar boas práticas, deixa de usar o óleo motor correto, aí um pode começar a interferir no outro. E aí entra, às vezes, que você pode perder um motor porque você não cuidou do diesel e ele contaminou o óleo motor, ou o contrário, o óleo motor contaminou o óleo diesel, aí você tem um problema na câmara de combustão, aí você pode perder um motor porque você não cuidou daquele componente ideal. E isso é o que acontece, às vezes, pela falta de boas práticas, pela falta de usar o produto recomendado pelo fabricante. E, de novo, né, vou insistir nesse ponto, muitas vezes pela falta do conhecimento. Sim. Não é que as pessoas fazem de propósito. A gente entende que levar conhecimento é a sabedoria mais importante. Então, a gente tem que ter esse cuidado de levar bom conhecimento. Mas aqui são muitos fluidos, né, que a CAT com a Sotrac recomenda para que o equipamento funcione exatamente do jeito que você imaginou quando comprou. Esse é o objetivo. Sim. É não ter perda de potência, é não ter aumento de consumo. E quando que a máquina quebra, né? Quando você mais precisa dela. E aí você tem uma perda de produtividade grande. Aí você perde dinheiro porque você não conseguiu carregar o minério, você não conseguiu... Tudo isso é perda de produtividade, de disponibilidade de equipamento. E que os cuidados, o seguir as recomendações, o seguir as boas práticas, evitam qualquer problema desse. Não é uma caçamba, como é que se fala direitinho? Báscula. É uma báscula. Perdão, pessoal, é que eu sou meio... Eu nem percebi. Eu sou pequeno nessa área ali, então... Quando eu levanto a báscula, né, é o óleo hidráulico que levanta a báscula, né? Caçamba a gente usa em caminhões pequenininhos, né? É isso?
Isso. E tudo isso que a gente falou aqui, né, Gilles? Todos esses lubrificantes, por incrível que pareça, ele representa apenas 3% do custo total da manutenção. Pois é. Que tem uma falha catastrófica, É. onde se não consegue, né, aproveitar partes dele. Quanto custa, acredito eu que seja a pior parte, né, de um equipamento parado na mina, no meio da produção, por exemplo. Quanto custa isso? Que a última coisa que o cliente quer é um equipamento parado. O equipamento parado é dinheiro perdido, né? É isso que a gente sabe. Então, por isso que a Caterpillar, ela investe muito nos projetos e ela tem equipamentos com alta confiabilidade. Os clientes sabem disso, né? A Caterpillar é um dos maiores fabricantes de equipamentos pesados hoje. E não só isso, a Caterpillar também investiu na engenharia, né, dos seus lubrificantes, de filtros, porque ela quer que o equipamento entregue exatamente o que foi projetado. Sim. Né? E ela traz essas soluções também, né? Como E um diesel. ponto, ela traz essas soluções e um ponto que eu queria falar também, assim, da mesma forma que você tem o óleo para esse equipamento, veja, você tem uma escavadeira aqui. Existe uma outra escavadeira da Caterpillar que ela caberia na sala do estúdio. Tá. Mas ela é dimensionada para um tipo de trabalho. Essa escavadeira ela é direcionada para um outro tipo de trabalho. Então, é importante a gente dizer assim, então tá, o óleo, os fluidos que eu uso nela é para aquele trabalho. Eu não vou colocar um equipamento subdimensionado no meu trabalho, então eu também não vou colocar um fluido subdimensionado. Então, é isso que a Caterpillar, repito, né, estuda muito para levar as soluções ideais para os seus clientes consumidores, desde um filtro, de um fluido, do tipo de equipamento. E aí entra todo esse trabalho, como o Igor faz, e com muitas pessoas dentro da Sotrec, que é o papel do consultor técnico. Exatamente. É levar o conhecimento técnico ao usuário dos equipamentos. Isso. A Sotrec tem esse hub de soluções, né, Gilles? Sim. Tanto é que vocês são nossos parceiros, né? Porque a gente está cada vez mais à procura de soluções para conseguir, né, ajudar o nosso cliente, conseguir melhorar o dia a dia dos nossos clientes. Então, por isso que a gente traz aí vários parceiros, várias soluções, e essas soluções são todas customizadas, tá, para cada cliente. Nós temos a parceria, né, com a Actioia. A Actioia é o fabricante do Sotrec A550, né, que é o tratamento para diesel da Sotrec. E esse tratamento para o diesel da Sotrec, ele é customizado, né, de acordo com a operação do cliente. Eu tenho várias formas de aplicar o mesmo produto. Ou seja, um produto eu consigo aplicar ele em várias formas diferentes, dependendo da operação do meu cliente. Eu vou no meu cliente, né, junto com os nossos parceiros, e a gente vai estudar a melhor forma de aplicar para que ele não tenha perda nenhuma de produtividade, tá? Perda essas que a gente fala, parar o equipamento para aplicação, por exemplo. Tá? A gente consegue fazer aplicações em que o equipamento não para. É mesmo? Exatamente. Então, não precisa parar para fazer Não precisa. A gente consegue fazer aplicações via comboio, via posto de combustíveis, né? E a gente trata toda a cadeia de combustível do cliente. E o importante, assim, né? Mas por que tratar combustível, né? O que é o tratar combustível, né? A gente trata a saúde. Por que a gente trata o combustível? Então, se a gente der um passo atrás, os combustíveis vêm mudando muito, né? O mundo hoje vive a segunda transição energética da humanidade. Apenas a segunda. A primeira a gente passou do carvão para o combustível fóssil, que é o petróleo, que seria o diesel e a gasolina. Hoje nós estamos numa transição de combustíveis fósseis para renováveis, que é o etanol, que é o biodiesel, onde o Brasil é uma referência mundial nisso, né? A gente tem um combustível de primeira linha e a gente tem combustíveis renováveis de grande importância ambiental. Quando a gente trabalha o segmento de mineração, todas as mineradoras de grande porte do mundo todo buscam reduzir as emissões de carbono em 30% até 2030. 2030 é depois de amanhã. Então, reduzir 30% o carbono é melhorar as condições climáticas, é melhorar o ar que a gente respira. Quando a gente tem uma mudança de combustíveis, e a gente também tem mudança nos motores, isso está evoluindo em paralelo, repito, buscando uma melhor eficiência energética, que é melhorar as emissões, você precisa se adaptar.
Então, você começa a ter que drenar com mais frequência um tanque de combustível. O que é drenar com mais frequência um tanque de combustível? Seja um tanque de armazenamento de um posto, seja o tanque dessa máquina. Eu tenho nessa máquina aqui 2 tanques de 5.000 litros de diesel. Eu tenho nesse caminhão um tanque de 5.000 litros de diesel. Tem posto de diesel na cidade que não tem um tanque de 5.000, só para a gente ter uma noção de tamanho. Então, eu preciso drenar, porque um tanque de combustível, todo dia ele acumula um pouco de água dentro, por um processo natural de condensação. Não é que a água entrou por um buraco. Condensação, calor, frio, umidade, você forma a água, é o processo natural. Então, a drenagem todo dia eu elimino um pouco o excesso de água que se acumulou. Aí entra de novo a Caterpillar com seus engenheiros de desenvolver um filtro que a gente chama filtro separador de água. Ele separa a água do diesel, mas todo dia você vai lá, abre uma torneirinha e tira aquela água que ele separou. Isso são boas práticas no cuidado do combustível. Então, você tem drenagem, você tem filtros, você tem o recebimento do diesel. Mas por que isso? Porque com isso, a máquina vai funcionar do jeito que eu projetei ela. Sim. Ela vai me dar aquela potência, ela vai me dar aquele consumo, ela vai me dar aquela percentual de emissão de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, dióxido nitroso, e aí eu não vou entrar nas palavras bonitas porque não é o foco, mas ela melhora as emissões. Sim. Quando você está numa operação agressiva como a mineração, você tem muitos elementos agressivos no ar. Quando o diesel sai do tanque para ser injetado, um bico injetor, entra ar. Senão faria aquele vácuo dentro do tanque. Esse ar que entra, ele está carregado com poluentes. Ele pode estar carregado com minério. Então, a brincadeira é que, assim, se eu for abrir tanque de uma mineradora de ouro, eu vou achar ouro dentro do tanque de diesel. Se eu for numa mineradora de ferro, eu vou achar ferro. Se é cobre, cobre. E aí, exemplo, o cobre ele é um catalisador. Ele acelera o diesel a estragar mais rápido, porque ele é um metal amarelo. Então, tem várias nuances que, de novo, a Caterpillar foi lá estudar. Ela trouxe um parceiro como a Actioy e falou, eu preciso que você desenvolva um produto para essas operações. E aí, o que é esse produto? É um tratamento químico de combustível, que é o A550, que é um produto Sotrec. Então, o que é muito importante, né? Tratar combustível, né? Então, vamos lá, você pega uma Caterpillar, uma Sotrec, ela tem o conhecimento do que está degradando o combustível. O que é o degradar o combustível? É que o teu cliente, a Caterpillar concebeu um filtro, esse filtro tem que durar 500 horas de funcionamento. Mas o combustível degradado faz que ele está durando só 100 horas. Porque ele acumula muita sujeira no tanque, o que a gente chama da borra. Pode ser uma borra microbiana, pode ser uma borra oxidativa. Então, ela chama um parceiro, como a Actioy, e fala assim, eu preciso que você desenvolva um produto para resolver esse problema de degradação, para ajudar o meu cliente a cuidar melhor do diesel. Então, o cliente ele cuida da forma manual, de novo, que é boas práticas, que é drenar o tanque, é usar o filtro certo, e ele usa química a seu favor. Então, a Actioy desenvolveu um tratamento químico para a Sotrec, que é o Sotrec A550, que ao misturar ele com diesel, ele evita essa degradação. Ele deixa o diesel com uma vida útil muito mais longa. E aí eu evito de formar borra, que é uma espécie de uma lama. Essa lama, ela satura filtros, ela pode dar perda de potência, ela pode quebrar a bomba injetora, ela pode dar danos aos bicos injetores. Sistema de injeção, uma bomba injetora de um caminhão como esse, eu posso ter um custo de 50 a 80 mil reais para arrumar. Nossa, Se eu for tratar o diesel, eu talvez não vá gastar 500 reais. Então, entra aquela relação de custo-benefício. Fora isso, se você não trata o diesel, se você não aplica as boas práticas, perde-se produtividade. Um filtro que satura antes do prazo, e para ir trocar ele, para a máquina voltar a funcionar, às vezes demora 1 hora e meia. Porque a máquina está lá no meio de uma mina. Às vezes, para você sair de uma oficina para ir trocar um filtro de um caminhão, só de caminhonete é meia hora, 40 minutos. Aí você chega lá, troca o filtro. Esse tempo, eu deixei de carregar minério. Eu perdi produtividade. Então, quando a gente fala de cuidar dos fluidos, cuidar do diesel, aplicar boas práticas, aplicar o tratamento químico, e como o Igor falou, aplicar o tratamento químico da forma que se adapte melhor à operação do cliente. Eu posso aplicar ele num tanque do posto, eu posso aplicar ele num caminhão comboio, eu posso aplicar ele na máquina. A gente cuida do tratamento em função da operação de cada cliente. Isso resolve os problemas. Tratamento de combustíveis e boas práticas nada é do que uma manutenção preventiva e preditiva. Quando você tem que fazer uma manutenção curativa,
é porque você falhou na preventiva e na preditiva. Tá. Isso é muito importante às pessoas. Então, a Sotrec também, eu acho que aí o Igor vai explicar melhor do que eu, o que é uma manutenção preventiva, o que é uma manutenção preditiva, né? Porque ele atua fortemente nessa área, a Sotrec tem áreas distintas para isso. Igor trabalhou muito tempo no laboratório também, né? Sim. Da Sotrec. A Sotrec preza muito pela manutenção preditiva, tá? Por isso ela tem laboratórios, né, internos em mais de uma filial, onde ela consegue entregar com excelência soluções para o cliente, soluções essas que evitam parada de equipamento, tá? Esse é um conceito da CAT, né, que vem da CAT, equipamento não pode ficar parado, equipamento bom, equipamento produzindo. Então, a Sotrec tem esse conceito, por isso que ela trabalha muito pesado em cima da preditiva, tá? Nossos clientes já conhecem muito bem a preventiva, né? Eles têm aí os programas de manutenção, 250 horas, 500 horas, 1.000 horas e etc. Então, sempre, tá? Sempre, é sempre importante, né, a gente fazer a preditiva, preventiva, para que não tenha a falha em campo. A gente nunca quer a corretiva, tá? É aquela manutenção... A corretiva geralmente vai dar prejuízo, pelo que eu entendi. Exatamente. A corretiva, ela sempre causa prejuízo. Ela já deu, na verdade, né? Ela já deu. Aí vai... É o que a gente não espera. E aí, no laboratório, funciona mais ou menos como um exame de sangue mesmo? Isso, exatamente. O lubrificante, né, o fluido, ele carrega informações valiosíssimas do equipamento. É igual o corpo humano, né? Aquele exame de sangue que a gente faz, né? Vai no médico, o médico pede ali uma batelada de exames e às vezes a gente nem gosta de fazer, né? Homem, por exemplo, não gosta, né, Gilson? Eu também não gosto. Mas enfim... Mas tem que fazer. Tem um amanhã, inclusive, para fazer. Boa sorte. Mas enfim, é muito importante isso, tá? E é por isso que a Sotrec investe, né, nos seus laboratórios para trazer essa preditiva, né, com excelência para os clientes. Porque a partir dessa análise, né, do óleo lubrificante que está ali nos equipamentos, é que o cliente consegue programar, e se tiver que fazer o transporte do equipamento, se tiver que fazer a compra de peças com antecedência, ele já consegue fazer toda uma programação para que esse equipamento não pare em campo, não pare na área de extração, e ele consiga levar esse equipamento para a oficina para realizar a manutenção correta, na hora correta, e ter o mínimo de prejuízo, né? Ou, às vezes, não ter o prejuízo. Isso é tão complexo, né? Para dar alguns exemplos, é que você, por exemplo, você consegue pegar uma amostra de um óleo motor que foi utilizado dentro, um óleo lubrificante, um 15W40, e se você comparar ele com uma biblioteca que já existe em softwares e tudo, você consegue saber qual é o fabricante daquele óleo. Eu consigo te dizer se aquele 15W40 foi feito pela marca B, ou pela marca I, ou pela marca C. Se você pegar um óleo diesel que foi contaminado com óleo lubrificante, você consegue dizer qual foi o óleo lubrificante, qual é o fabricante daquele óleo lubrificante. Então, tudo isso é preditiva, tudo isso a Sotrec traz para dentro de casa, porque ao analisar fluidos, não só em casos de panes, não só em casos corretivos, mas ela está o dia todo analisando isso, porque ela remonta isso nas instâncias certas para dizer assim, ó, a gente precisa mudar, a gente precisa evoluir aqui no nosso produto. Algo que hoje está acontecendo no mundo todo. Nós estamos subindo o teor de biodiesel no diesel. Então, já está tendo muitos e muitos estudos para mudar o tipo de óleo motor, em função do teor de biodiesel que tem no diesel. Tudo isso é informação preditiva que retorna, que a Sotrec analisa dentro dos seus laboratórios, dentro da sua estrutura, trocando muito figurinha com a CAT, trocando figurinhas com seus parceiros de produção de produtos, e aí você vai evoluindo na qualidade do que você oferece. Isso é constante, de novo, é algo que tem que acontecer todos os dias para que as máquinas não parem. E com relação a boas práticas, o que vocês estão vendo assim no dia a dia por parte dos clientes? Nós temos visto, né, em nossas visitas boas práticas, muitas vezes relacionadas a auditorias, né? Que acontece nos clientes, e esses clientes têm montado várias salas de lubrificação, que eu acredito que nem seja uma boa prática, seja uma excelente prática, né? Essa sala de lubrificação, ambiente extremamente limpo. O que é essa sala de lubrificação? É uma sala extremamente limpa, fechada, climatizada,
sistemas de filtragem modernos, tá? Então, assim, é uma excelente prática, porque ele está a todo momento entregando o lubrificante extremamente limpo para o equipamento. Tá. Mas o ponto mais importante de tudo isso é que, antes de tudo, né, dessa sala, o cliente ele precisa entregar o lubrificante não só limpo, mas ele precisa entregar o lubrificante compatível com o equipamento. Então, eu tenho visto que clientes estão utilizando lubrificantes de equipamentos rodoviários em equipamentos de mineração, por exemplo. Eles estão utilizando lubrificantes destinados para transmissão em comandos e vice-versa. Então, eles precisam ter um pouco mais de atenção com relação à compatibilidade desses lubrificantes com os equipamentos em si. Tanto estudo, né, gente, para fazer o produto exatamente compatível com aquela operação? O que ocorre muito com fluidos, que o termo, a preocupação muito grande dos operadores, dos usuários, dos donos de equipamentos, né, é a palavra contaminante. Você tem o contaminante do óleo, você tem o contaminante do fluido hidráulico, você tem o contaminante do óleo diesel. Então, as pessoas têm buscado muitas soluções, né, ambientes esterilizados, filtros de última geração, para reter contaminantes. Isso é uma excelente prática, isso é uma das boas práticas, né? Só que, ao mesmo tempo, você tem que começar a trabalhar também a causa raiz. A causa raiz, ela começa em saber por que eu estou tendo contaminante e eu vou parar o processo de ter contaminante. Então, por que eu tenho contaminante no óleo diesel? Por isso. Então, eu vou evitar de ter o contaminante, que daí eu não preciso me preocupar mais com o contaminante. Quando você busca entregar sempre um óleo lubrificante, como o Igor citou, de que você vai buscar entregar um óleo muito mais limpo, é porque ele está se sujando em algum momento. Às vezes, é a própria compatibilidade do combustível, a própria compatibilidade do óleo. Então, é importante ter estas boas práticas, mas traga o teu fabricante junto para que ele te diga, o óleo que você tem que usar é esse. A minha recomendação é essa, porque o equipamento, ele passa pela minha fabricação e ele foi adaptado à tua operação. Quando a gente junta a operação com o fabricante, é aí que a gente acha as melhores soluções. É aí que a gente trabalha de mãos dadas, é aí que a gente traz as soluções construídas juntos. Porque tem que ter as duas informações. Eu fui recentemente, inclusive com o Igor, nós fomos num cliente que tem máquinas como essa daqui, caminhões como esse. E me chamou muita atenção porque era uma reunião interna deles, um fórum deles, que eles fazem toda segunda-feira de manhã. E eles trazem os engenheiros de mineração, eles trazem diversos tipos de engenheiros. E nesta reunião ele trouxe um operador desse caminhão, um operador dessa máquina. Quem está dentro operando para contribuir com a informação. Gente, faz todo sentido. E o assunto era do tipo, olha, a gente está com um problema no funcionamento do ar-condicionado da cabine, olha, esse equipamento aqui a gente está sentindo uma perda de potência. É o operador que trouxe a informação para dentro. Então, quando você junta tudo isso daqui, essas pessoas todas envolvidas, o projetista da máquina, o responsável por fabricar o óleo, o tratamento de combustível, o operador, o engenheiro, aí você tem as melhores soluções. O que a gente não pode é achar, nem nós, do nosso lado, a Choil, nem a Sotrec, nem os usuários das máquinas, achar que a gente sabe tudo. A gente vai saber tudo se todos estiverem unidos. Esse é o melhor caminho e esse é o melhor caminho preditivo. Gente, e se, por exemplo, eu quiser usar... Eu tenho um equipamento que não é CAT e eu quero usar um fluido CAT. Existe essa possibilidade também? Sim, Ara. Os lubrificantes CAT, eles possuem uma formulação premium, né? Uma formulação superior ao mercado. Ou seja, você pode sim utilizar em equipamentos não CAT, que ele estará garantindo, né, a proteção que esse equipamento precisa. Inclusive, nós temos clientes, tá, que possuem, né, parque de equipamentos multimarcas e eles utilizam o fluido CAT, tá? A CAT disponibiliza uma plataforma que você consegue verificar o fluido destinado para o seu equipamento CAT e não CAT. Nessa questão, inclusive, nós temos diversos outros equipamentos que circulam dentro de mineração, de outros fabricantes que não CAT, que procuram o tratamento para diesel e biodiesel da Sotrec para aplicar nos seus equipamentos, porque o diesel é comum a todos, às vezes o posto é comum a todos. Então, o mesmo posto de uma mina pode abastecer um caminhão, um CAT, pode acontecer uma escavadeira CAT e um equipamento de uma outra marca. Então, eles buscam a Sotrec
compram um tratamento de combustível da Sotrec e aplicam nos seus equipamentos. E nós temos visto, né, muitos cases muito bons quando você começa a ter cuidados com os combustíveis, né? Eu citei que se você tem um combustível degradado, a vida útil do filtro não é a mesma. Então, em vez de ele durar 500 horas, que é o projetado, ele começa a durar só 150 horas, 180 horas. E aí eu começo a ter muito mais troca de filtros do que eu deveria. Se eu tenho muito mais troca de filtro que eu deveria, eu tenho perda de eficiência. Além de um custo, porque eu troco mais filtro, a máquina para mais vezes, eu tenho menos produção naquele período. Então, a Sotrec, junto com a Actioil, começaram a fazer muitas aplicações dentro da área de mineração, de mostrar os resultados para todas as operações. E hoje nós temos muitas minas, muitas operações em mineradoras, que a gente restabeleceu a vida útil dos filtros, que a gente comprovou, fazendo medições com equipamentos específicos, que a gente melhorou as emissões, a gente restaurou as emissões, ou seja, reduziu a emissão de monóxido, reduziu a emissão de dióxido. A gente conseguiu comprovar, inclusive, que a gente restaurou o consumo daquele equipamento, porque um diesel degradado ele aumenta o consumo, então a gente restaurou. Então são muitos benefícios que, ao aplicar as boas práticas, ao aplicar um tratamento de combustível, você restaura a performance. Então tem muitos cases muito bacanas que os especialistas da Sotrec têm à disposição para levar para as pessoas que estão assistindo aqui, para saber assim, olha, eu posso melhorar a eficiência energética, eu posso melhorar o funcionamento dos equipamentos CAT e não CAT também. Hoje, eles pegando um gancho, né, em cases, nós temos um case recente de um cliente nosso que estava tendo problema nos comandos dos seus caminhões, né? E quando a Sotrec foi chamada, né, para entender melhor o que estava acontecendo, a gente identificou que ele estava utilizando óleo de transmissão nos comandos. Tá? E esse óleo, né, estava durando em torno de 800, 900 horas, e algumas vezes até durava 1000 horas, né, acompanhando pelo laboratório, e mesmo assim ainda falhavam os comandos, sabe? A gente instruiu, né, o cliente a utilizar o óleo para comando, né, o óleo desenvolvido para comando, o óleo que a Caterpillar desenvolveu, e esse lubrificante está chegando a mais de 3.000 horas em trabalho e sem falhar o componente, ou seja, durante esse período até hoje, né, não teve mais falha de componente. Isso que é o case, né? Esses são os cases que a gente tem que trazer. Você uniu o especialista Sotrec, que conhece do equipamento, conhece da operação, um produto desenvolvido CAT, apresenta para o cliente e aí funciona. E aí você tem as economias, aí você não tem gastos desnecessários, você preserva o meio ambiente, você tem tudo junto. Então, é aquilo que a gente falou antes ali, né? Essa sinergia do time Sotrec com as operações dos clientes traz os melhores resultados, né? Como esse case que o Igor comentou ali. Sim, e esse lubrificante, né, por exemplo, ele hoje está durando 3.000 horas, né? A gente acompanhando via laboratório, Durava né? antes quanto? Quando ele estava usando o outro? O outro, 1.000 horas foi o máximo que ele conseguiu chegar com esse lubrificante, tá? E um detalhe importante, né? Você saiu de 1.000 horas para 3.000, então eu aumentei a eficiência 3 vezes. Mas isso não quer dizer que o custo aumentou 3 vezes, porque aquele óleo que passou a utilizar, ele não custa tanto mais. Isso é um ponto importante, né? Muitas vezes se usa um óleo que não é o exato recomendado porque ele é um pouco mais barato. Sim. E não é que porque o produto CAT dura muito mais que ele é muito mais caro. Aí entra mais uma vez o trabalho dos especialistas Sotrex para fazer a conta e apresentar para o cliente, olha, o meu dura 3.000 e vai te custar tanto, e tudo isso vai ser mais barato ainda do que aquele que te custava mais barato que durava só 1.000. Existe essa conta também financeira por trás para mostrar a viabilidade de você trocar um tipo de fluido pelo outro. Isso é muito importante dentro dos cases que o time Sotrec constrói junto com toda a sua equipe. Sim, e esse cálculo, né, Gi, a gente está falando apenas do lubrificante. Exatamente. Não estamos falando da parada do equipamento e nem da perda do componente, Exato, né, que é o mais importante. É litro por litro e durabilidade só, né? Exatamente. Ai, gente, a gente vai caminhando para o final. Tô me sentindo craque aqui em fluidos. Acho que quem está assistindo também. Vou levar aí adiante tudo isso que eu aprendi com vocês. Queria agradecer a presença. Gilles, muito obrigada. Na verdade, eu que agradeço a confiança, o convite do Igor, da Sotrec. É uma oportunidade de poder dividir conhecimento. Conhecimento não se guarda, se divide, se compartilha.
E é isso que... E principalmente, o conhecimento que a gente traz, a gente aprende no campo, no dia a dia. É dentro de uma mina, de uma obra, é ali que a gente vai aprendendo. E isso a gente deve divulgar. Então, se eu puder deixar uma mensagem, siga as boas práticas de cuidado de fluidos, de diesel, de óleos. Procure essa consultoria, esse trabalho que a equipe Sotrec traz para vocês, porque eles têm um conhecimento e eles estudam para isso. E eu tenho certeza que isso vai trazer muitos e muitos benefícios no funcionamento dos equipamentos de uma forma geral, porque é esse o objetivo, que você receba aquilo que você comprou junto ao equipamento, aquele sonho, aquele trabalho idealizado. E as boas práticas é o caminho, os fluidos recomendados é o caminho, e aí assim a gente vai estar todo mundo feliz. Isso aí. Muito obrigada, Igor. Eu que agradeço, tá? Por mais esse momento aqui com você. É muito bom, né? A gente poder compartilhar um pouco do que a gente sabe, do que a gente vive nos clientes no dia a dia. Com certeza. Tá? Agradeço também o Gilles, a presença. Né? O Gilles considero o nosso doutor dos combustíveis, né? Sim, ficou bem claro isso aqui. Exatamente. Eu aprendo muito com o Gilles, tá? No dia a dia, a gente trabalha muito junto, né? Lado a lado ali. É uma parceria forte, né? Entre a Actiol e a Sotrec, a parceria de longas datas. A Sotrec tá sempre disponível nos clientes, né? Nós temos equipe de campo para basicamente todos os clientes. Então, além disso, a Sotrec tem um time de especialistas, né, que fica também à disposição dos clientes. Os clientes podem a todo momento, né, solicitar a nossa presença, a nossa consultoria. Tá? A Caterpillar possui uma plataforma de fluidos, né, consegue identificar o melhor lubrificante Caterpillar, né, para o equipamento Caterpillar e também para outras marcas, tá? Isso fica disponível também, é uma plataforma aberta, fica disponível para os clientes. E eu agradeço, né? Agradeço por mais esse momento. Obrigado a todos. Muito obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada também. Até a próxima.